Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. No programa de hoje, nós vamos voltar a conversar sobre a meia-idade com a psicóloga clínica Marta Vieira, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Meia-idade é aquela fase da vida situada, em geral, entre 40 e 60 anos. No nosso último encontro, nós falamos sobre alguns pontos, como frustração, realização pessoal, enfim, temas sobre a época de transição que representa a meia-idade. E a gente agora vai aprofundar alguns pontos com a nossa convidada. Marta, existem sinais assim que sejam evidentes ou cada caso é um caso? Olha, é interessante porque dizem que alguns sinais da crise da meia-idade às vezes aparecem no final da década dos 20. Umas angústias, uns vazios, uns questionamentos. Será que a vida é isso? Então a vida é só isso? Tem um pouco disso, né? Mas eu acho que tem alguns sinais sim. Eu acho que os sinais, o primeiro um tom um pouquinho depressivo. Um senso assim de decepção com o si mesmo, com o outro, com o casamento. E aí com todas, né, com casamento, com os relacionamentos de um modo geral, com a paternidade, maternidade, com a vida profissional. Tem uma outra coisa importante que é ver o declínio dos pais, né, que isso também mexe, também é um sinal. O corpo que antes era meu aliado incondicional, agora de vez em quando me deixa na mão, né? Já pode atrapalhar os meus projetos, né? Então, eu acho que tem vários sinaizinhos, são coisinhas que vão... Nessa faixa de idade... Mas eu acho que, só para responder a sua pergunta, eu acho que o principal sinal é quando a pessoa começa a se dar conta do seguinte: aquilo que eu esperava não foi o que aconteceu. As coisas não são como eu achei que elas eram quando eu tinha 20 anos. Entende? A minha expectativa foi frustrada. É o início da meia-idade. É o primeiro momento em que a gente pensa, na verdade, que a gente morre, né? Que a gente é finito. A gente sabe, né? Mas é um momento que fica mais claro. Eu acho que quando a gente é mais jovem, isso tudo fica para depois, né? Sempre tem aquela coisa, não, tudo bem, isso a gente sabe que é irremediável, que vai acontecer. Outras coisas a vida pode te dar ou tirar, mas a morte não tem jeito, você chega lá. Aí você vai avançando na idade, parece que ela fica mais perto. Né? Eu acho que aquela coisa da urgência, né? Na minha idade, é aquela coisa, eu tenho que fazer agora, porque eu não sei se eu vou poder fazer daqui a 10 anos, eu não sei como é que eu vou estar. Tem um senso assim de urgência, de viver a vida, né? De aproveitar a vida. Eu acho que é uma fase que a gente quer ter alegria, a gente quer fazer coisa que a gente gosta, estar com quem a gente gosta, fazer o que gosta. E outra coisa interessante, essa reflexão, essa tem a ver com retirada desses papéis, né? O que a gente gosta, nem sempre o que a sociedade fala que a gente tem que gostar. Então, às vezes, para mim, me divertir na sexta-noite não é ir para uma festa, azarar. Às vezes eu vou ter muito mais prazer com um livro em casa, dormir cedo. Então, essa percepção assim, do que me dá prazer de verdade, o que eu gosto de verdade. Porque também se quiser mostrar para os outros que está bem, acaba acontecendo aquela situação de que está na meia-idade e sai com uma menina de 20 anos. Aí são dois mundos completamente diferentes, mas ele gosta de fazer parecer que não envelheceu. Que ele ainda Eu acho que essa coisa da relacionamento com pessoas de uma idade muito diferente, às vezes tem algo muito sincero e verdadeiro. Eu não acho que seja sempre algo assim de uma... Eu acho que às vezes rola mesmo uma afinidade de alma e tem coisas que são bem verdadeiras. Eu não acho que é sempre isso, né? Mas às vezes acontece mesmo uma busca, né? Se eu tiver com alguém mais jovem, eu vou me sentir jovem e buscar aquela juventude perdida. E isso acaba que é tiro pela culatra, né? Porque muitas vezes a pessoa muito mais jovem vai fazer você se sentir muito mais velho, né? Então isso acaba que não traz... Tá com uma pessoa mais jovem pode trazer um momento assim de entusiasmo, né? Mas não vai fazer você mais jovem de verdade, né? Mas eu acho que às vezes esses relacionamentos são verdadeiros e tem alguma coisa sincera ali, né? Acho que a gente não pode generalizar, né? Mas isso acontece assim. Mas sem generalizar, às vezes você tem uma tendência a tentar compensar. E nessa compensação pode haver, assim, por exemplo, excesso de consumo. A gente está numa sociedade consumista, então mostrar que eu posso consumir, que eu posso ter coisas... que Isso que você falou de compensar, isso é uma coisa que faz parte mesmo da crise da meia-idade, que é o seguinte: eu casei cedo... não fui namorador, aí de repente eu chego naquela idade que eu falo, eu ainda tô podendo, mas não sei até quando, quer saber, eu vou sair, quero ter um monte de mulher para compensar algo que não foi feito antes, né? Ou, eu sempre quis, sei lá, ser mochileiro, então eu vou fazer agora, né? Eu acho que isso existe às vezes, essa busca de alguma coisa que não foi vivida antes. E aí ela pode escapar para, por exemplo, compulsão por álcool...
por alguma coisa assim que... Essa questão da compulsão por álcool, eu acho aí já é um assunto extenso, porque essa questão do abuso de substância é um assunto bem extenso, mas eu acho que o álcool é usado muito como um sedativo mesmo, né? Ele meio... A pessoa que está em dor, ela bebe, ela dá uma... Ela faz as pazes com a vida ali enquanto ela está sob efeito, né, do álcool, né? É sempre transitório, não resolve nada, mas... Adia, mais uma vez, um pouco. Né, mas assim, a depressão é muito comum, o abuso de substância é comum. Quando você fala, a pessoa tem crise de meia-idade, fez loucuras, né? Largou a mulher e foi atrás de outra em outro país. Esse tipo de arroubo, né? Que é uma tentativa de correr atrás de alguma coisa que eu estou perdendo, que eu não vivi. Essa né? busca por aventura. Isso acontece. Né? Mas eu acho que isso, geralmente, depois de fazer essas coisas, às vezes é necessário, mas há também um senso de decepção depois de a pessoa perceber que aquilo também não trouxe o que ela queria, né? E às vezes ela começa a situar melhor as opções que ela fez ao longo da vida, né? No primeiro momento ela diz, não, tá tudo errado, eu fiz tudo, deixei de fazer um monte de coisa, aí ela começa a ir atrás dessas coisas que ela acha que deixou pelo caminho e de repente descobre assim, não, eu fiz opções e eram opções legais. Eu acho que a gente não pode ter tudo, né, Humberto? Assim, a gente tem que escolher a vida é breve, o dia tem 12 horas e ninguém consegue realizar tudo. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que saber que ela vai ter um preço e vai ter um sofrimento, né? E ninguém vai ter tudo. Não daria para percorrer os vários caminhos, Não dá. Então, eu acho que às vezes falta para o jovem um pouco essa reflexão. O que eu realmente quero da vida e o que eu estou disposto a sacrificar? Né? Se você quer ser um virtuoso do piano, você vai ter que passar 5 horas em cima do piano. Você topa isso? Né? Isso significa não fazer outras coisas. Você topa? Eu quero. Não, então tá bom. Bancar o desejo, né? É saber o que eu quero e bancar o desejo. E a fundo na experiência, né? É verdade. Mas sabe o que acontece também na meia-idade? Que muitas vezes a pessoa se constrói na sua vida adulta muito em cima de complexos paternos, maternos, de questões de família. Então, por exemplo, a família me colocou no lugar de bom filho, responsável, ajuizado. Aí eu incorporo isso e eu vou tentar atender esse desejo paterno, materno de ser esse filho. Aí chega na meia-idade e fala, mas eu não sou nada disso, isso é uma casca, que eu me adaptei a ela, mas eu não sou isso. Então agora eu quero correr atrás de quem eu sou de verdade. Na meia-idade existe essa questão da identidade, né? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu de verdade? Porque muita coisa que a gente faz, na verdade, está condicionada aos pais, a questões familiares, a coisas que a gente recebeu da sociedade ou da família, e que elas são falsas, né? Por isso que o Jung dizia que só na meia-idade você pode ser realmente adulto, porque só quando você descarta isso e faz suas escolhas livres, mais autênticas, é que você é realmente adulto. Então tem muita criança aí de cabelo branco. E às vezes eu acho que você perde um pouco a perspectiva de por que você fez aquelas escolhas, né? Sim, chega assim, às vezes você nem entende por quê. Não, você chega e diz assim, não, eu não fiz essas coisas todas da minha vida que eu queria fazer porque eu tive filhos, portanto os meus filhos são responsáveis por parte do que eu não fiz. Quando ele fez a opção de ter filhos e tinha um caminho a partir daí. E com certeza você vai arcar de uma forma ou de outra, mas eu também entendo que muitas vezes a pessoa no início da vida, ela faz escolhas inconscientes, ela faz escolhas, eu não tive filho porque eu quis ser mãe, mas eu tive filho porque meus pais queriam netos. Eu não casei com essa pessoa porque eu escolhi ela, eu casei porque meu pai e minha mãe achavam que ela era uma ótima esposa para mim. Eu não fui ser médico porque eu quis ser médico, eu fui ser médico porque era o sonho, porque todo mundo na minha família é médico e o sonho é que eu continuasse. Então, muita coisa que a gente faz vem desse tipo de processo. Quer dizer, a perspectiva de agradar os outros. E não só de agradar, mas complexo, compensações, né? Meu pai não estudou, então eu tenho que compensar meu pai e subir, estudar e ser um intelectual. Então eu faço isso para compensar meu pai. Eu estou preso a ele também. Então quando chega na meia-idade, você não vai desfazer o passado está feito, suas escolhas foram feitas. Mas quando você consegue entender isso e se libertar disso, você tem ainda um tempo de vida em que você pode fazer escolhas mais autênticas, né? É nesse sentido que o Jung falou que você só pode ser realmente adulto depois da meia-idade. Quer dizer, e a idade que vem em seguida, que é a velhice, ela também não é fim de linha, né? Não, claro que não. Você sabe, minha avó tem 100 anos, né? E minha avó, quando ela tinha uns 95, uma vez ela falou assim, Marta, eu nunca pensei em dizer isso, mas eu estou na fase mais feliz da minha vida. Agora, eu acho que a velhice feliz, o Jung já dizia isso, a velhice feliz é resultado de uma vida bem vivida. Um velho, para ser feliz, ele tem que estar em paz com a vida que ele levou.
Quer dizer, não adianta ficar a vida inteira se remoendo coisas e depois imaginar que quando envelhecer tudo isso vai ser... Vai ficar bem, né? Cheio de remorsos, culpas e arrependimentos, né? Então, eu acho que isso é o resultado de uma vida bem vivida, né? Agora, na meia-idade, você ainda tem chance de pegar o último ônibus, entendeu? O último bonde para ser uma pessoa inteira. A meia-idade tem essa oportunidade. O que eu vivi até aqui não foi verdadeiro, mas eu ainda posso fazer escolhas mais autênticas. É uma oportunidade que você tem. Por isso que eu falo que é a adolescência da velhice, que você prepara a sua velhice, né? É a fase em que você tem que se reencontrar com essa alegria. Então, quando a meia-idade bem resolvida, você volta a ser criança no bom sentido. De estar no presente, de estar com menos ego, menos vaidade, menos ego, mais aberto para as coisas, fazendo coisas mais altas, brincando mais, com alegria. Esse é o desafio, envelhecer com alegria e com vitalidade. E também não ficar vestindo os modelos que os outros colocam. Não. Isso exatamente. Porque isso é uma coisa interessante. Até a primeira metade da vida, você tem um roteiro que a sociedade te dá. A gente quer isso, isso e isso de você. Na segunda metade da vida não tem mais roteiro, né? Então você tem que inventar o seu roteiro. Não, e aí fica aquela coisa, eu estou dizendo os modelos porque aí chega num ponto que diz assim, não, mas você não tem mais idade para isso. E aí esse não tem mais idade para isso não é uma coisa radical, não. São coisas que a pessoa faria, por exemplo, dança de salão, alguma coisa que não é complicada, mas as pessoas que estão em volta têm um modelo, modelaram aquela pessoa. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando você fala de sexualidade, tem uma coisa interessante. As pessoas têm uma ideia de sexualidade como a sexualidade do jovem, do adulto que está em idade reprodutiva. Quando a pessoa fica mais velha, a sexualidade não acaba, mas ela muda. Né? Então, mas não tem muito discurso sobre isso. Então, como é que é a sexualidade do velho? Não é igual do jovem, mas ela existe. Mas só que, na verdade, você tem que produzir literatura sobre isso. E à medida que você produz literatura... Tem alguns filmes, recentemente eu vi um filme interessante sobre isso. Quando você começa a produzir histórias que dão conta dessa subjetividade, você abre o espaço para que as pessoas vivam aquilo. Né? Então, assim, o modelo do velho hoje ainda é o jovem. E não funciona. Né? Não é mais isso, é outra coisa, né? Então, na verdade, é essa coisa a gente vai... E eu acho que isso já está começando a acontecer. Tecer discursos sobre essa fase da vida que dão visibilidade para ela, dão, vamos dizer assim, endossam, né? Dão validade para essa fase da vida que é diferente, né? Da velhice, da meia-idade também. E que está rompendo modelos, né? Rompendo modelos. Está ótimo. Eu queria agradecer então a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a meia-idade e a crise da meia-idade. Obrigado, Marta. Obrigada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa fator de risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.